bênçãos materiais aqui na igreja. E a gente sabe que a razão do evangelho não é essa, irmãos. Mas também sabemos que Deus nos prometeu que essas coisas aconteceriam. Você sabe, eu conheço gente que chegam na igreja completamente desequilibrada, na sua vida emocional, no seu casamento, na sua família, na sua vida financeira. E na medida que ela vai começando a andar com Jesus, as coisas vão se ajustando e vão se acertando. Entrega o teu caminho, confia nele. O mais ele vai acertar, ele vai fazer, amém? Vamos ficar de pé, vamos servi-lo com as nossas ofertas. Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade de servir-te com os dízimos e oferta. Fazemos isto em nome de Jesus, para a glória do teu nome, e que o povo de Deus diga amém. Diga glória a Deus. Dono do querer, consagrado a ti eu sou. Haja o que houver, eu não vou te entristecer. Precioso és pra minha vida, precioso és meu grande amigo. És doce comunhão e o meu consolador. Pois apesar de não falar por mim mesmo, você pode declarar: quero declarar que te amo. És quem me ensina e me guia toda a verdade, e quem me leva a adorar e a glorificar ao Rei Jesus. Vamos agradecer a Deus pelo aniversário dessa menina linda que está aqui na frente. Quantos anos? 8 aninhos. Ela é a nossa evangelista mirim aqui na igreja. A gente sai para fazer as faixas e ela vai entregando. Alguém mais fez aniversário esta semana? De casamento? Quero agradecer a Deus pela sua vida. Vamos ficar de pé, vamos abençoar essa linda menina. Jesus, essa menina é um dom teu dado aqui na terra. Antes de ser filho deste homem e desta mulher, ela é filha tua, Senhor, criada por ti para esse tempo. E sobre ela, Senhor, o Espírito Santo está. E nós, como igreja, Senhor, queremos profetizar bênçãos segundo a tua palavra, Deus. Bênçãos espirituais, bênçãos, ó Deus, para a vida dela, para a trajetória dela. Nós, como igreja, declaramos toda sorte de bênçãos espirituais na vida da tua filhinha Isabela, ó Deus. Toma em tuas mãos, guarda no seu caminhar, preserva nela, Senhor, a fé, e que ela possa viver dias maravilhosos contigo. É assim que nós oramos em nome de Jesus, e que a igreja diga amém. Parabéns, querida, uma salva de palmas a Jesus pela vida dela. Podem sentar, irmãos. Obrigado, fofinho. Você cisma com tocar guitarra e baixo, mas o teu destino é outro. Eu gosto dos guitarristas aqui da igreja. Tem hora que eles fazem a guitarra falar. Isso é algo muito legal. Mas gosto também de uma música com fundo de piano. Eu quero falar hoje, não vou falar nada sobre pai não, irmãos. Tinha que falar sobre pai. Todas as lágrimas foram derramadas esta manhã aqui.
pastor, eu não vim. Então passe a vir aos cultos pela manhã também, porque são cultos especiais. Eu quero fazer uma leitura no livro de Números, capítulo 13. Texto muito conhecido. Nós estamos um pouquinho além da metade do ano. E na medida que o ano vai passando, as lutas para a realização dos teus sonhos surgem. Quantos profetizaram na virada do ano sobre alguma coisa este ano? Quantos aqui dizem, pastor, no culto da virada eu apresentei pedidos, eu pedi a Deus, eu coloquei diante de Deus, e parece que as coisas não estão caminhando em algumas áreas, talvez em outras sim, como eu esperava. A gente sempre espera que tudo vai sair 100%. E eu quero falar hoje sobre um tema que para mim é fundamental para a ação de Deus na sua vida. Você sabe que Deus, tudo que Ele faz por meio da fé. Pela graça sois salvos, por meio para ser salvo tem que ter fé. Para ter milagre tem que ter fé. A fé, ela é fundamental na nossa vida espiritual, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Só que a fé, ela passa por dentro de nós, é um processo que começa pelo ouvir. Eu escuto a palavra de Deus, ungida, inspirada, pregada, lida, cantada, as multiformes de apresentação da palavra de Deus, entra no meu coração e aquilo começa a criar um processo mental, de raciocínio, e dali a Bíblia diz que nasce a fé. Ora, irmãos, se a nossa mente estiver de alguma forma atacada, adoecida, eu posso falar o que for aqui, inspirado pelo Espírito Santo ou não. Deus pode te inspirar naquilo que eu não falei inspirado, porque Ele é maravilhoso. Às vezes você está pregando sobre um tema e Deus está alcançando a pessoa em coisas que eu nem pensei, nem imaginei que aquela palavra pudesse alcançar. E é assim esse mistério da pregação. A palavra de Deus, ela faz essas coisas maravilhosas. Mas se uma pessoa tiver com a sua mente adoecida, com a sua mente com algum problema, esse processo de transformar a palavra de Deus em fé dentro de nós, ele é impedido. E uma das coisas que impede que a palavra de Deus processada dentro de nós se transforme em fé, é uma coisa chamada baixa estima. Uma pessoa com baixa estima, ela não consegue produzir fé, porque isso se torna uma barreira dentro dela, inclusive para a palavra de Deus. Então, eu quero tratar disso porque eu aprendi que quando uma coisa começa a criar obstáculo, a gente tem que atacar aquilo naquele ponto. Muitas pessoas não conseguem sair de uma crise depressiva porque não conseguem encontrar essa força na sua própria mente para vencer. Sabemos que a depressão é uma doença, irmãos, mas é uma doença que age na nossa área emocional, e que nós precisamos às vezes nos agarrar em alguma coisa para sair, e essa alguma coisa dos filhos de Deus é a palavra de Deus. Mas se eu tiver com essa baixa estima tão alta dentro de mim, ela vai criar um muro. Então eu quero ler esse trecho da palavra de Deus que se encontra em Números, capítulo 13, versículo 25, que fala do retorno dos espias que foi mandado por Moisés à terra prometida, para ver como era a terra prometida, o que tinha lá. E o retorno deles é emblemático. Diz assim o texto da palavra, a partir Números 13, 25. Ao cabo de 40 dias,
voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés, disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Era uma terra boa, uma terra produtiva. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que eram gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus e os jebuseus e os amorreus habitaram na montanha. Os cananeus, os vascaeus, na segunda divisão. Não está aqui não. Foi só para você acordar. Amém? Então, os cananeus habitaram ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens grandes, de grande estatura. E ali eles começaram a dizer o versículo 33: também vimos gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como o quê? Gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Meus irmãos, Deus fez alguma coisa contra essas pessoas, esses espias que foram espiar a terra? Eram 12 homens. Deus fez alguma coisa contra eles? Sim ou não? Fez ou não? O que Deus fez contra ele? Moisés mandou ele vigiar, eles foram, viram a terra e voltaram, e Deus fez o que contra eles? Fez nada, irmãos. Eles foram e voltaram, sem problema nenhum, trouxeram os frutos. A minha pergunta é: Deus fez alguma coisa contra esses homens? Você está entendendo a história? Que homens? Eu estou me falando aqui dos 12 homens que foram espiar a terra, mandado por Moisés, e voltaram. Eles foram e voltaram. Alguma coisa aconteceu a eles? Deus profetizou alguma coisa contra eles? Sim ou não? Você precisa ler mais a Bíblia. Você sabe que não. Quando você lê o texto, eles foram enviados por Moisés, voltaram e nada aconteceu com eles. Deus os protegeu na sua jornada. Deus os guardou. Eles voltaram mostrando o que tinham visto. Só que esses homens tinham um problema. Eles tinham uma visão muito medíocre sobre si mesmos. Eles se viam como gafanhotos. Todos nós temos fases na vida, eu entendo isso. Que vem prostração, que vem desânimo, né? Às vezes essa prostração, esse desânimo vem numa fase de uma perda, um sonho frustrado, uma falta de perspectiva, uma doença. Eu entendo que esses momentos difíceis sempre eles trazem sobre nós algum desânimo, alguma prostração, porque não existe super-homem, não existe super-homem. Todos nós temos momentos de luta, de dor, de fraqueza. Mas se nós tivermos uma baixa estima, e o que é a baixa estima? É quando nós nos vemos abaixo do que realmente somos. Nós temos um potencial, mas a gente começa a se ver menor que aquele potencial. Isso é que é baixa estima. Baixa estima é você saber que você pode fazer N coisas, você saber qual é o seu lugar, a sua posição, o que você tem, e no entanto, você só se enxerga
abaixo daquilo que você realmente é. Então, a baixa estima, ela não deixa uma pessoa se soerguer, se levantar. O povo de Israel, de certa forma, estavam cansados pelo deserto, estavam cansados, decepcionados porque algumas coisas não saíram como eles imaginavam. Por causa dos próprios pecados de desobediência, eles tinham desobedecido a Deus em muitos momentos. Então, tudo isso causava um peso. E diante do desafio de conquistar uma terra prometida, o sentimento que eles tinham era justamente esse sentimento de gafanhoto. Ó, gafanhoto. Quando alguém começa a falar muito para baixo comigo, eu falo assim: ó, gafanhoto. E a pessoa pensa que eu estou me referindo àquele filme que tinha antigamente, qual é o nome? Kung Fu, né? Tem gente ainda do tempo do Kung Fu aqui. Mas eu estou me referindo ao gafanhoto que a pessoa acha de si mesmo. Quando a nossa estima está baixa, irmãos, temos a tendência ao isolamento. A Bíblia diz que o solitário insurge contra a verdadeira sabedoria. A pessoa está decepcionada, está arrasada, e ela não quero saber de mais nada, não quero saber mais de ninguém, não quero saber mais de igreja, não quero saber mais disso, não quero saber mais daquilo. Porque, obviamente, a tendência da decepção é jogar a pessoa para o isolamento. Mas ouça, se nós continuamos isolados, nós nos tornamos suscetíveis a erro. Porque a Bíblia diz: o solitário insurge contra a verdadeira sabedoria. Você começa a achar que a única verdade é a sua, que o único ponto de vista que vale é o seu, que a única coisa, que a única pessoa que entende daquilo é você. A tendência do solitário é cair nisso. Por isso, o primeiro passo para sair da baixa estima é buscar pessoas que você sabe que tem a palavra que gera fé. Por isso, quando você está passando por essa fase, ao invés de se isolar, você tem que ir para a casa de Deus, ouvir a palavra de Deus. Você tem que botar no seu rádio lá CDs com mensagem. Você tem que encher a sua mente com a palavra de Deus e não ficar na foz. Agora só vou ouvir Ana Carolina, né? Aí começa a ouvir a música da Ana Carolina. Aí começa a ouvir a música do Roberto Carlos, aqueles mais antigos, e tal, e fica lá na deprê, curtindo. Para com isso, em nome de Jesus. Será que eu estou falando para alguém aqui? Pastor, só está falando na igreja. Uma cambada de gente aqui que escuta essas músicas, irmãos, porque são bonitas, né? Amém? É verdade. Mas, se você começa a fazer disso o seu alimento da alma, daqui a pouco a tua alma está toda entristecida, a tua alma está toda comprometida de sentimentos, né? Abra sua Bíblia comigo aqui no Salmo 118, versículo 7. Vem aqui comigo. Salmo 118, versículo 7. Olha só como é que é importante você, quando está passando por um momento difícil, você não se isolar, mas buscar pessoas, amigos. Olha o conselho que a Bíblia dá. Salmo 118, versículo 7. O Senhor está comigo entre os que... Diga isso, o Senhor está comigo entre os que me ajudam. Diga mais uma vez, o Senhor está comigo. Você sabe que às vezes você está com um problema e você fala com alguém e aquela pessoa não pode resolver o seu problema, mas ela conhece alguém que pode. Está entendendo? A Bíblia está dizendo o seguinte: se você ficar isolado, aí o negócio vai piorar. Então você tem que buscar uma comunhão. Eu normalmente tenho visto isso muito na minha vida. Às vezes eu comento alguma coisa com a pessoa, né? Olha só esse exemplo que eu dei aqui, desse painel aqui atrás, ainda agora sobre o Sebastião. Sebastião está no carro, recebe o telefonema
de um irmão nosso, do César, acho que foi o César que ligou para ele, e eu pedi ao César que dissesse aquilo para ele. Aí ele sentiu o peso da palavra e disse assim, meu pastor e tal, ele precisa de tantos metros de piso lá na loja do meu irmão, não sei o quê. Aí de repente ele compartilha, sabe por quê? Olha só, olha como é que se encaixa lindamente o versículo. O Senhor está comigo entre... Aí ele diz para o chefe assim, você não quer dar esses 40 metros não? O cara não é crente, não é nada na nossa igreja, mas o Espírito Santo usou ele, diga glória. Deus vai usar alguém a teu favor. Mas se você continua isolado, até Deus para te ajudar vai ter problema, porque Deus age por meio das pessoas, a ação de Deus é por meio das pessoas, aleluia, o Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Quando estamos com a nossa estima baixa, não temos força nem para orar, é verdade isso, diga amém. Por isso, mais uma vez, eu tenho que buscar pessoas para orar comigo, diga glória a Deus. Quando nós estamos com a nossa estima baixa, nós temos força nem para recomeçar, irmãos. Você sabe que recomeçar é pior do que começar. Porque começar você está cheio de gás, de esperança, de sonhos. Mas recomeçar você já foi frustrado. Mas hoje eu quero dizer uma coisa chave para você, que precisa recomeçar alguma coisa. No livro de Lamentações, capítulo 3, versículo o que, César? 22, diz assim, grife isso na sua Bíblia. Lamentações 3, 22. Grife isso, você que precisa recomeçar, você que está com a sua baixa estima alta demais, você está se sentindo para baixo, acha que não está bem, não é merecedor, tanta coisa aconteceu. Ouça bem, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sabe por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. Diga, os presentes de Deus, a graça de Deus, tudo de bom que Deus tem, não tem fim. Diga, não tem fim. Diga, o céu está povoado de bênçãos que Deus tem reservado para nós. Não tem fim. E aí ele explica como é que isso acontece. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Nada é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Irmãos, as misericórdias de Deus se renovam cada manhã, diga glória a Deus. E aí eu quero compartilhar para você, pastor, se as misericórdias de Deus se renovam cada manhã, é sinal que Deus gosta de tudo novo. Escute o que eu estou falando. Deus gosta de renovação. Diga isso, Deus gosta de renovação. Diga, Deus gosta de coisas novas. A Bíblia diz que as coisas velhas passaram e tudo, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez. E ele continua dizendo, quando dá meia-noite hoje e começar os primeiros segundos do dia de amanhã, Deus está fazendo coisas novas, diga glória a Deus. E aí eu quero compartilhar com você algumas coisas. Muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, não estão prontas para receber o que Deus tem de novo para dar. Porque a sua mente está sempre voltada para aquilo que foi, aquilo que era. E a Bíblia diz que nada do que passou vai acontecer de novo.
O processo de Deus é renovatório e não tentar repetir o que aconteceu. Se você tentar repetir alguma coisa na sua vida que já passou, você vai ser um frustrado, porque você não vai conseguir. Mas uma coisa você pode fazer: coisas novas. Coisas novas. Há algum tempo atrás, todo mundo ria porque eu falei isso durante muito tempo. Eu comecei a ver que alguns amigos meus começaram a partir para o céu. A gente vai chegando para os 60 e a turma vai ficando pelo meio do caminho aí. E eu disse assim: caramba, eu preciso fazer novos amigos, porque não vai ter nenhum no meu funeral. Se eu continuar pensando só nos antigos amigos. E comecei a buscar a faixa etária mais abaixo de mim para travar a amizade. Porque não há coisa mais triste do que um funeral sem ninguém. E no meu funeral eu quero festa. Teclado, todo mundo cantando essas canções, louvando, adorando a Deus. Quem sabe eu ressuscito e volto para cantar. Porque, irmãos, para o Filho de Deus a morte não é derrota, é promoção. Diga glória a Deus. E eu entendo assim, eu vejo assim, eu sinto assim de todo o meu coração. Mas se não tiver ninguém lá, como é que vai ser? Então, eu comecei a entender uma coisa: eu não tenho que caminhar olhando para trás, eu tenho que caminhar olhando para frente. Diga glória a Deus. Deus quer fazer coisas novas. Diga: Deus quer fazer coisas novas. Mas a maioria das pessoas não estão prontas para receber o que Deus tem para dar. Se Deus te protegeu até aqui, escute o que eu vou falar, é muito sério. Se Deus te guardou até aqui, se você ainda não partiu para o céu, está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. É porque Deus tem coisas para dar a você nessa vida. Porque no dia que Ele perceber que não dá mais para você receber, Ele vai dizer: vem, vamos embora. Então Ele não te tirou dessa terra, porque Ele sabe que você ainda pode receber coisas que Ele tem para dar. Diz coisas maravilhosas que às vezes você não entende. Ah, pastor, eu acho que para mim já era. Sai, gafanhoto. Ó, gafanhoto. Sai dele em nome de Jesus. Através, ouça bem, através da sabedoria de Deus. Ouça bem, através da sabedoria de Deus, eu posso ter ou fazer qualquer coisa que Deus diz que eu posso. Se a palavra de Deus diz que você pode, e ela é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o próprio Deus, diga glória a Deus, porque a palavra de Deus é o verbo. Se ela diz que eu posso, tudo aquilo que ela diz que eu posso, Deus vai me dar sabedoria daquilo se realizar na minha vida. E muitas pessoas não estão prontas para receber, porque estão com um bloqueio mental, deixando muitas vezes a baixa estima dominar, dizendo: quem sou eu? Ai de mim, tadinho de mim, aconteceu isso. Sai dessa, gafanhoto. Diga comigo: sai dessa, gafanhoto. Quando você vê uma pessoa assim: sai, gafanhoto. Você está com a mente de gafanhoto. Pastor, como é que é a mente de gafanhoto? Sei lá. Não tenho a menor ideia, mas eu só sei que o gafanhoto é um bicho que destrói plantações. E eu sei que o gafanhoto, ele tem uma tendência de destruir. Se você ficar com essa mente, daqui a pouco você está destruído. Irmãos, você tem que entender que a fé requer uma instrução, e a fé tem que estar focada em alguma coisa que Deus disse que vai ser. Você lembra de Abraão? Quando ele disse: Abraão, conta as estrelas do céu, se é que você pode contar. Ele criou um visual na mente de Abraão. Ele disse:
Puxa, que coisa maravilhosa. Então, assim como você não consegue contar o número das estrelas, assim, irmãos, assim, Abraão, será as nações que sairão de ti. E vários povos nasceram de Abraão, vieram de Abraão. Ouça, Deus cria em nós, através da palavra, do pensamento, uma situação para vencer essa baixa estima. Não pensa que você vai conseguir com a sua força. Com a sua força você é limitado. Mas nós estamos falando aqui na força do Senhor, na força do Espírito Santo, na força da inteligência de Deus, da sabedoria de Deus. Eu vou falar uma frase aqui emblemática. A imagem própria sua, a imagem que você tem de si mesmo, é a coisa mais forte que você tem para colaborar ou impedir a fé. Vou repetir. A imagem que você tem de si mesmo é a coisa mais forte para colaborar ou para impedir a fé. Porque se você tiver uma imagem negativa, uma imagem de baixa estima sobre você, a fé não vai conseguir se expandir na sua mente. Pode perceber que todo milagre começa com um sonho, com um desejo, com algo que você começa a pensar grande, alguma coisa que você começa a crer. Irmãos, ouça bem o que eu vou falar. Você não está condenado ao fracasso, você não está condenado à miséria, você não está condenado ao erro, você não está condenado a ficar caído, você não está... Ouça, Deus lava, em primeiro lugar, todos os seus pecados através do sangue de Jesus. Segunda coisa que você precisa saber, você pode em Cristo tudo aquilo que Ele diz que você pode. A Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu quero hoje pegar você e fazer uma pergunta a você. O que é que você tem trazido à sua memória que impede de você acreditar que Deus tem algo tremendo para fazer na sua vida? É um fracasso? É uma fraqueza? É algo que você diz, não está dentro da minha realidade? O que é que você diz assim, puxa, eu tinha um sonho, mas na caminhada esse sonho se perdeu em algum momento. O que aconteceu? Alguma coisa entrou na sua mente, alguma imagem negativa própria entrou na sua mente, e você começou a acreditar mais nessa imagem do que na palavra de Deus, mais nessa mensagem do que na palavra de Deus, e por isso você parou, e por isso você talvez esteja se sentindo como um gafanhoto. Você só vai ter aquilo que estiver pronto para receber. E para estar pronto para receber, significa, eu vou me livrar dessa praga que está causando essa baixa estima na minha mente, no meu coração. Eu me lembro muito de Jonas. Você viu a história de Jonas no final, depois que ele vai a Nínive, prega, a cidade se arrepende e se converte a Deus? Era para ele estar pulando de alegria, não é verdade? Todos se converteram a Deus, ele, puxa vida. É mais ou menos isso, irmãos, os que eram vascaínos se converteram todos a flamenguistas. É um negócio mais ou menos assim. Chega lá, em vez de Jonas estar alegre, ele estava aborrecido. Você vê que essa questão mental, ela é tão séria, que tinha tudo para comemorar. Tem gente que tem tudo para comemorar coisas maravilhosas que Deus tem feito na sua vida, mas ele não consegue enxergar a beleza dos seus filhos, a beleza da sua esposa, do seu trabalho. Ele não consegue enxergar nada, ele só enxerga, não deu certo, não funcionou. Para com isso, gafanhoto, em nome de Jesus. Ele não consegue enxergar
que tem a casa para voltar, que tem o pão para comer, que tem a igreja, que tem os irmãos. Oh, meu irmão, está caindo bomba lá na cabeça dos palestinos, a 3x4, nosso país não tem guerra. Você não consegue perceber belezas que estão à sua volta, porque a sua mente está justamente tomada. Você fez do seu mundo esta situação, essa impossibilidade. Existe vida além do buraco do sapo. Você conhece a história do sapo que vivia no buraco? Um sapo que vivia num buraco, e ele achava que o mundo era tudo que ele via daquele buraco. O céu que ele via, as estrelas que ele via. E um dia veio uma chuva muito forte e encheu aquele buraco de água, e ele teve que sair do buraco. E ele descobriu que o mundo era maior do que ele enxergava. Eu já chamei você de gafanhoto, e agora eu vou chamar você de sapo. Você que está com essa mentalidade, está entendendo? Sapinho da vovó, sai do buraco e enxerga as grandezas de Deus. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano do que Deus tem preparado. A Bíblia não mente, Deus tem preparado coisas maravilhosas, mas é preciso que você rompa essas barreiras e acredite que Deus te coloca e fará de você o que você nunca pensou que poderia chegar. Puxa, eu não sabia que Deus tinha preparado. Deus tem preparado. Comece a pensar no que Deus tem preparado para você. Gente, eu preciso que você nomeie, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. É preciso que você escreva sonhos. Lá em casa a gente tem a mania de botar versículos bíblicos espalhados pela porta da geladeira, porta de saída, espelho aonde se arruma. E é preciso que você comece a pegar algum texto da palavra de Deus que você tome por promessa e colocar. Dizem que quando você escreve um sonho, uma promessa, aquilo tem muitas e muitas vezes, mais possibilidades de acontecer do que aquele que não escreve. Isso é uma pesquisa científica que eu estou falando. Se eu não me engano, 90 vezes mais. Então, se 90 vezes mais eu tenho a possibilidade, eu vou começar, não vou deixar que a minha mente me ponha para baixo. Eu vou começar a dizer, não, há uma promessa de Deus que me dá condições de crer que é assim. Então, quanto mais claro for o seu sonho, a sua fé, mais a sua mente vai vencer essa baixa estima. Alguém vai te chamar de sonhador, alguém vai dizer que você está fantasiando, mas ouça, não dê ouvidos a esses espias que viram só os gigantes, que viram só os problemas, que só viram o que estava de ruim. Dê ouvidos à voz de Deus através de Caleb e de Josué, que disseram, o Senhor está conosco e Ele vai nos dar vitória sobre este povo. Se Deus prometeu essa terra será nossa. Irmãos, escreva para o dia de amanhã, segunda-feira, as atividades que você vai ter. Não deixe o seu dia ser dominado pelo acaso. Quando a Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam cada manhã, a Bíblia está dizendo para nós o seguinte: você tem a chance de amanhã fazer coisas novas, realizar coisas novas. Não se domine pelo acaso, mas comece a estabelecer: amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, amanhã eu vou fazer aquilo outro. E você vai dominando o dia e vai dominando com isso o seu destino, porque a Bíblia diz
que esse viver pela fé que agora nós vivemos em Cristo Jesus é dominado passo a passo, cada dia. Então, eu não deixo meu dia vazio para alguém preencher. Eu preencho o meu dia com aquilo que eu creio que vou fazer para a glória de Deus. Quando chegar no final da semana, ouça bem o que eu vou falar. Você vai olhar e vai dizer assim: caramba, esta foi uma semana produtiva. Glória a Deus. Dei passos concretos na direção do meu sonho. Eu quero dizer para você que a Bíblia está cheia de versículos que nos mostram que Deus quer que nós recebamos. Todos aqueles que recebem a Jesus como Senhor têm a vida eterna. Receber. A Bíblia sempre nos mostra que Deus está pronto a dar. O problema do não acontecer não é que Deus não queira dar, é que muitas vezes nós não estamos abertos a receber coisas novas, as misericórdias que se renovam, um dia que começa, uma semana que começa, uma etapa que começa, um mês que começa, um momento que começa novo na minha vida. Eu vou dizer: Senhor, eu vou estar pronto para receber, porque a tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano do que Deus tem preparado. Se você começar a mudar a sua mente nessa postura, a baixa estima vai para o lugar dela e você vai começar a viver os sonhos que o Espírito Santo tem para você. Não sei se consegui falar o que queria falar, mas eu creio no Espírito Santo que é capaz de pegar algumas dessas palavras e traduzir no seu coração naquilo que você precisa. Eu tenho certeza que se você ouviu com o Espírito, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você ouviu, Deus vai conjugar isso no seu coração. E você vai vencer e sair. E não vai ficar pensando na derrota, na tristeza, na doença. Pelo contrário, Deus vai começar a mostrar e focar a você o que mostrou aqueles dois espias, Caleb e Josué, dizendo: a terra é boa, Deus está conosco e nós vamos conseguir. Vamos ficar de pé. Aí tem sempre aquela pergunta assim: e se eu não conseguir? Pelo menos você andou em fé e esperança, andou em alegria, porque quando você tem fé e esperança, a alegria vem como companheira, mesmo antes das coisas acontecerem, e já terá feito um bem tremendo. Dá para entender o que eu estou falando? Diga amém. Eu prefiro andar na companhia da fé, da esperança, da alegria, do que na companhia do medo, da desilusão, da tristeza, da baixa estima. Eu escolhi as minhas companhias. Você está entendendo? A companhia da minha mente, a companhia que vai estar dentro do meu pensamento. Eu prefiro escolher essas, porque se tudo não sair como eu quero, ou pensei, ou desejei, no mínimo, esta companhia fez bem ao meu coração e me deu paz enquanto eu andei. Diga glória a Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Eu quero pedir agora, Senhor, por aquelas pessoas que estão enfrentando um momento novo. A tua palavra diz que as tuas misericórdias renovam-se cada manhã. Eu quero pedir uma renovação sobre a vida dessas pessoas que estão para um novo momento, um novo passo, um novo dia, uma nova semana. Pai, eu peço agora que todo aquele sentimento de derrota, de tristeza, seja apagado pelo teu poder. E se pecados há, Senhor, que neste momento, no poder do nome de Jesus, sejam perdoados esses pecados. Traz uma mente, ó Deus, a mente de Cristo. Senhor, e na tua mente tudo é possível ao que crer.
Na tua mente não há impossibilidade, porque tu és o Deus Criador, o Deus do universo, o Deus Todo-Poderoso. Tudo provém de ti, tudo está em ti, tudo está debaixo do teu controle, Senhor. E a tua palavra diz que tu habitas dentro de nós. Por isso, Senhor, quebra essa baixa estima, esse desânimo, esse medo, essa tristeza, esse sentimento de fracasso, e traz, Senhor, uma mente com novas possibilidades, um coração cheio de alegria e de esperança, de um novo ânimo, Senhor, para uma nova etapa. Em nome de Jesus, eu digo agora, aconteça. Em nome de Jesus eu digo agora, venha à existência, novo ânimo, nova disposição, nova alegria para a glória de Deus, e que o povo de Deus diga amém e amém. Eu quero fazer uma oração nesses 5 minutos que restam, por todos os pais que estão aqui, que não receberam a oração esta manhã. Você que não esteve aqui pela manhã e disse: pastor, fui participar do almoço do meu pai, meus filhos, eu não sei. Vem aqui, eu quero orar por você, quero agradecer a Deus pela sua vida e abençoá-lo em nome de Jesus nesse dia dos pais. Glória a Deus. Pode ficar de frente para a igreja. Eu vou pedir que a igreja toda, num gesto de bênção, estenda a tua mão para esses homens, que neste momento o Espírito Santo possa envolvê-los poderosamente. Diga assim: Senhor Jesus, nós somos parte da tua igreja aqui na terra, e nós erguemos as nossas mãos para abençoar esses teus filhos nesta nobre missão, Senhor, de ser pai, de educar, de criar, de sustentar a sua família. Pai, fortalece o coração desses irmãos, dá a eles, ó Deus, o vigor necessário, a inteligência necessária, para que possam executar esse ministério, esse chamado, Senhor, porque é algo do céu. Senhor, ser pai é algo do céu. Por isso, em nome de Jesus, abençoa-os, fortalece, renova-os. Nós entregamos em tuas mãos, e que o povo de Deus diga amém e amém. Uma salva de palmas a Jesus pela vida desses pais. Deus abençoe, meus irmãos, abundantemente. Podeis sentar. Aliás, não senta não, que você já vai sair. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça transbordar em ti o Espírito Santo. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, vamos em paz, que Deus abençoe a todos.